A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos, eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo mais um vídeo da leitura diária da lição 1 do terceiro trimestre de 2023. Lição 1 que tem o tema A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Terceiro trimestre de 2023 tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nossa leitura diária de hoje se encontra no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Veja, o profeta já deixa no início bem claro: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Né? Tem que ter cuidado com isso. Tá achando que o mal é uma coisa boa, mas mal é mal. Bem é bem. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: Ao mal chamam bem. É comum a sociedade exaltar o pecado, chamando a depravação de força varonil e de virtude autêntica e de liberdade elogiável. Mas a gente sabe que a depravação não é força varonil, não é virtude autêntica, né? E não é uma liberdade elogiável, porque Deus condena a depravação. Deus não é a favor da depravação, Ele é contra. Então, isso aí não é liberdade elogiável e nem é virtude autêntica. Ao mesmo tempo, a sociedade opõe-se à retidão, chamando-a de maléfica. Né? Aqueles que andam em retidão, que andam em santidade, para essa sociedade atual, eles são o quê? Maléficos, que não estão de acordo com o pensamento deles que o mal é coisa boa. Dois exemplos conhecidos a respeito do assunto em pauta é a perversão sexual, do homossexualismo e do lesbianismo. A sociedade considera um modelo de vida alternativo legítimo, que deve ter aceitação pública, enquanto os que condenam tal conduta por observarem as normas bíblicas da moralidade sexual são chamados de intolerantes e defensores de um preconceito opressor. Aqueles que são contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, contra a prostituição, são pessoas consideradas, né, como ele deixa bem claro, de intolerantes. Né? Mas a gente sabe que isso aí Deus não aceita. A homossexualidade, nem lesbianismo, nem prostituição. Mas para a sociedade atual, aqueles que combatem essas coisas são intolerantes e defensores de um preconceito opressor. Não, mas a Bíblia condena. Levítico capítulo 18, versículo 22 vai dizer o quê? Que o homem não deve se deitar com outro homem como se fosse mulher. É abominação aos olhos de Deus. Deus condena a homossexualidade. Deus condena o homossexualismo. Deus condena a prostituição. Tudo ele condena. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Mas para a sociedade atual, eles acham-se coisas normais, mas não é aos olhos de Deus. Deus não aceita, Deus condena. Outro ponto também, os defensores do aborto. A sociedade os chama de pessoas sensíveis, aqueles que defendem o aborto. Mas o aborto, ele está o quê? Matando uma vida. Como é que uma pessoa que está matando uma vida é sensível? Como é que uma pessoa que está acabando com um ser vivo é sensível desse jeito? Não são sensíveis. São pessoas sensíveis, dedicadas com afinco aos direitos da mulher. Ao passo que os defensores da vida, a mesma sociedade os chama de extremistas ou fanáticos religiosos. Né? Aqueles que defendem a vida são chamados de extremistas ou fanáticos religiosos, enquanto os outros que apoiam o aborto são sensíveis. Qual é a sensibilidade que ele tem matando um ser vivo? É isso que a gente não entende. A gente vê que a mentalidade deles são tudo errônea. O espírito da Babilônia agindo na mentalidade dessas pessoas. O espírito
de Satanás agindo no coração e na mente dessas pessoas. Aí diz mais para nós, né? Pessoas sensíveis quanto aos crentes, esse deve em todo tempo manter-se fiel e de todo o coração dentro dos padrões divinos do bem e do mal, conforme nos revela a palavra de Deus escrita. É claro que a palavra de Deus revela a gente, o mal é mal, bem é bem. Quem vive na prática do homossexualismo, do lesbianismo, na prostituição, está pelo caminho do mal, pelo caminho do espírito da Babilônia. Na Babilônia tinha muito disso. Homossexualismo, lesbianismo, depravação, prostituição, tudo isso tinha naquela época. Tinha até templos dedicados a só prostituição. Então era um espírito totalmente demoníaco que levou o povo ali, ó, só às práticas homossexuais, de lesbianismo e de prostituição. É o que está agindo hoje no mundo. O espírito da Babilônia, onde tudo é permissível, para eles tudo é normal. Quanto àqueles que são contra essas coisas, para eles são o quê? São intolerantes, né? São extremistas e muitas vezes chamados de fanáticos religiosos. Não, porque a gente anda pelos preceitos bíblicos. A Bíblia condena tudo isso. Mas para eles não. Para eles nós somos extremistas. Fanáticos religiosos não. Deus é santo e Ele quer que o seu povo ande em santidade de vida. Quem vivia no pecado não peca mais. É tão tal quando Jesus teve aquele encontro com a mulher no ato de adultério que todo mundo queria apedrejar ela. Foi o que Jesus disse: aquele que não vê pecado que atire a primeira pedra. Mas ele não disse a ela: vai embora e continua pecando, não. Ele disse a ela: vais e não peques mais, para que não venha coisa pior sobre ti. Ele deixou bem claro para ela. Ele perdoou os pecados dela, ele não condenou ela, mas também disse a ela que ela fosse e não continuasse mais na prática do pecado. Hoje não. Tem igrejas por aí que o camarada pode fazer de tudo. Ele é permitido tudo: pecar, adulterar, deixar a esposa e morar com outra e nada acontece. Mas só que a Bíblia condena. É pecado. Adultério é pecado, homossexualismo é pecado, lesbianismo é pecado. Tudo é pecado. Mas hoje não. Hoje o liberalismo está aí. Liberando o povo para fazer de tudo. Ainda vão dizer ele que ele pode ser crente. Ainda vão dizer ele que ele pode ir para o céu dessa forma, mas não vai, está fora. Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Amém?